câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28% da população masculina. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados do INCA. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje no estúdio o médico urologista Raul Moreira. Boa tarde, doutor. Boa tarde. É um prazer estar aqui elucidando a respeito desse tema que é tão importante para a população masculina, principalmente a partir dos 45, 50 anos de idade. Vamos começar entendendo o que é o câncer de próstata e por que é importante falar e ter essa campanha Novembro Azul. Olha, naturalmente, culturalmente, há uma tendência do homem não cuidar e não fazer exames preventivos. E mais importante até do que na população feminina, eu vislumbro o mês de novembro como mnemônico para justamente ressaltar a importância que o homem precisa realizar esses exames. Não somente para diagnosticar precocemente o câncer de próstata, mas também para tratar outras doenças que aparecem ao longo da vida. E o homem, ele tem que encarar o urologista como médico do homem, tal como a mulher encara o ginecologista como o médico da mulher. Quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Olha, o câncer de próstata, o principal fator de risco é a idade. Normalmente, estatisticamente, 63% dos homens, 63% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados normalmente a partir dos 60 anos de idade. É claro que nós temos câncer de próstata diagnosticados em fase mais precoce, inclusive 40% aproximadamente dos pacientes têm menos de 50 anos de idade, mas nós temos essa idade como um fator preponderante, mais importante como fator de risco. Outro fator de risco é a etnia, a raça. Raça negra tem uma predisposição maior a desenvolver o câncer de próstata. Uma predisposição que, segundo algumas estatísticas, 21%, 11% oscila. E também tem uma predisposição maior a morrer pelo câncer de próstata, quando diagnosticado. E outra questão também importante é o fator da hereditariedade. Você tem um caso de câncer de próstata no parente de primeiro grau, pai, irmão, você tem uma probabilidade 2 vezes maior. Quando você tem 2 parentes de primeiro grau diagnosticados com câncer de próstata, a probabilidade aumenta para 5 vezes o valor de uma pessoa que não teria essa hereditariedade diagnosticada. Outras questões, claro, o estilo de vida entram, aí nós temos obesidade, sedentarismo, alimentação muito rica em gorduras, pobre em legumes, sementes, mas principalmente a questão da idade, da hereditariedade e da raça. São fatores que devem ser ressaltados como principais fatores de risco. E quando a gente fala de uma campanha como Novembro Azul, a gente está querendo que esses homens busquem o diagnóstico precoce, né? Qual é a importância de se ter esse diagnóstico o quanto antes? É extremamente importante. Primeiro, porque nós temos que, uma vez que o paciente ele aguarda ter sintomas para eventualmente fazer o diagnóstico do câncer de próstata, estatísticas já são claras nesse quesito, que 95% dos pacientes que esperam os sintomas do câncer de próstata aparecerem para procurar o seu médico, eles não mais têm uma possibilidade de cura, porque o tumor está avançado. Ou seja, nós não devemos assumir essa postura de não sentir nada, dessa forma não vou procurar o médico para fazer exames preventivos. Isso deve ser evitado e culturalmente combatido. Esse é o primeiro ponto. E outra questão importante é que, em relação ao rastreamento do câncer de próstata, nós sabemos que na fase inicial ele não dá sintoma, nenhum sintoma. Então, isso tem que ser muito reforçado, porque nós fazemos o diagnóstico nessa fase por meio de 2 métodos, basicamente, PSA e toque retal. E por meio desses métodos, nós diagnosticamos precocemente a doença na fase em que ela é tratável. E nessa fase que a doença é tratável, na fase inicial, nós temos 90% de chance de curar o doente por meio das medidas terapêuticas, seja cirurgia, radioterapia, braquiterapia e demais medidas. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Acho que fica de alerta para todos os homens perder esse preconceito, né, e ir buscar um médico o quanto antes. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, tá bom?